Fala pessoal, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo no padrão MQFS e hoje a gente vai ver uma situação que o Adilson sugeriu lá no canal do Facebook, no grupo do Facebook, né? E se você não faz parte do grupo do Facebook, dá uma olhada lá, tem um monte de gente lá pronta para ajudar em qualquer postagem que você vai fazer, beleza? Então olha só, o vídeo que eu postei ontem no Fast Tip foi a respeito de como calcular o valor total de atendimentos baseado em faixa etária, beleza? Então tinha várias faixas etárias que eu coloquei lá como padrão, como exemplo, tá? Que poderia ser utilizada para esses casos aí. Agora, a ideia do Adilson é a seguinte, cara, olha só, como que eu faço para calcular a idade do cliente, considerando, inclusive, dia, mês, além do ano, né? Para que a pessoa só caia dentro de uma faixa etária específica, caso ela já tenha feito aniversário naquele ano, por exemplo, tá? Se ele ainda não fez, cai na próxima faixa etária. Isso dependendo da faixa etária que ele vai colocar. E mais um detalhe, a faixa etária precisa ser uma coisa dinâmica, uma coisa que o usuário vai escolher, e não uma coisa pré-definida pelo sistema, beleza? Então, no vídeo de hoje a gente vai elaborar todo esse conjunto de informações para como calcular a idade, como permitir que o usuário informe uma faixa etária de forma dinâmica e como calcular o valor de atendimentos baseado nessa faixa etária, beleza? Então, dá uma olhada aqui na tela e vamos ver como é que isso funciona. Só um recado rapidinho aqui, aproveitando que as inscrições para o evento de PSQL estão abertas e vão até o dia 6 de dezembro, beleza? Então, se você quer aprender a programar dentro do banco de dados, para deixar o seu banco de dados parrudo, com muito recurso lá dentro, além de somente armazenar dados, então você precisa se cadastrar nesse evento, beleza? Vai ser um intensivão de uma semana de conteúdo de PSQL de primeira e é totalmente online e gratuito, beleza? Inscrições no link aqui embaixo, então bora pro vídeo. Muito bem, então eu separei aqui em 3 etapas. A gente precisa calcular a idade do cliente, a gente precisa criar uma forma de armazenar as faixas etárias que o seu cliente, que o seu usuário vai solicitar, certo? Então ele pode selecionar lá que ele quer uma determinada faixa etária, de uma idade até tal idade, ou várias faixas etárias, para que ele extraia tudo isso de uma forma conjunta dentro do banco de dados, beleza? Então, a gente vai precisar fazer esse segundo passo e no final das contas, gerar o relatório, beleza? Então, essa estrutura que a gente vai precisar fazer é a seguinte. Primeiro, calcular a idade do cliente. Olha só. Aqui na minha tabela cliente, eu tenho a data de nascimento dele, beleza? É um campo date. Então, a gente precisa considerar o quê? Que se o cliente já fez aniversário, conta como um ano completo. Se o cliente ainda não fez aniversário, por exemplo, vai fazer aniversário amanhã, então ainda não conta como ano completo. Assim como é na vida real, beleza? Então, não é simplesmente pegar o ano da data de hoje e subtrair pelo ano do nascimento, beleza? Porque senão vai dar um ano completo. Então, vamos lá. Como que a gente vai fazer isso aqui? Ó? Vou colocar aqui select from cliente C, vou colocar isso aqui em minúsculo, certo? E aí vou fazer o seguinte, eu vou pegar c.id, para que eu possa manipular as informações que vierem dentro do select, c.data nascimento, que é essa data que eu quero manipular para fazer os testes depois, e aí eu preciso calcular essa data, beleza? Então qual que é a primeira função que a gente precisa usar aqui para poder descobrir a diferença em anos, beleza? Independente do aniversário da pessoa. Então eu colocar assim, ó, date diff, que é a diferença entre duas datas. Qual é a parte da data que você quer fazer a subtração, beleza? Então eu vou fazer assim, ó, year, certo? Para pegar o ano de diferença. Qual é a menor data e depois qual é a segunda data. Então a menor data, c.data nascimento, beleza? Maior data, data de hoje, current date. Daí a gente fica sabendo qual é a diferença em anos baseado na data de hoje. Não importa quando você for rodar esse select aqui, beleza? Vou dar um F9 aqui e a gente já começa a ver a diferença de anos entre as datas atual e a data de nascimento, beleza? Eu vou pegar um cliente específico aqui, pegar esse ID 1 aqui para a gente poder fazer os testes, beleza? Então eu vou filtrar aqui, c.id igual a 1, tranquilo? F9 aqui, e aí agora a gente já tem somente um cliente para a gente poder testar. Olha só, esse cliente aqui, ele está com data de nascimento 19/11/2000, beleza? Só que hoje é dia 18/11. Eu vou colocar aqui também, ó, current date, para a gente poder ver a data de hoje certinho. Então, a data de hoje aqui, ó, 18/11/2020. Então, ele ainda não completou 20 anos. Ele vai completar quando? Amanhã. Então, eu não posso trazer 20 anos aqui. Então, a checagem que eu preciso fazer é a seguinte. O dia e o mês do nascimento é menor ou igual o dia e o mês da data atual? Se for, então tá certo, 20 anos completos. Se não for, eu preciso subtrair um ano, beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer uma continha bem básica aqui, ó. Colocar uma vírgula aqui em cima, né, pra gente poder fazer. E aí, aqui embaixo eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar a data atual e vou pegar o mês e o dia da data de nascimento e vou concatenar com o ano atual, certo? Daí eu vou comparar uma data com a outra. Se a data atual é menor do que essa data que eu vou montar, então significa que ainda não completou a idade dele, certo? A idade do ano corrente. Agora, se for maior ou igual, então significa que a idade está certa somente com a subtração do ano, beleza? Então o que eu vou fazer aqui, ó? If, abre e fecha parênteses, current date, beleza? Esse é o nosso início. Vou colocar aqui, ó, se current date for menor
Aí eu vou montar uma data baseado na data de nascimento, porém com o ano atual. Então eu vou colocar aqui, ó, extract, abro parênteses, day, para extrair o dia, from c.data de nascimento, beleza? Fecho parênteses aqui. Então eu estou extraindo o dia da data de nascimento. Daí eu vou concatenar isso com ponto, certo? E concateno de novo com a linha seguinte. A linha seguinte vai ser muito parecido com essa daqui, ó, porque eu vou extrair o mês da data de nascimento. Então colo aqui, e aí ao invés de day, vou colocar month, certo? Então aqui faltou somente concatenar com o ano, porém o ano não vai ser da data de nascimento. Então eu vou colocar aqui, ó, year, certo? Para pegar o ano, from, ao invés de data de nascimento, eu vou colocar aqui, ó, current date, beleza? Que daí ele pega o ano atual. Concorda comigo que se ele nasceu no dia 19/11 de 2000, ele vai montar uma data com 19/11 de 2020, beleza? Então, eu vou comparar 19/11 de 2020 com 18/11 de 2020. Então, essa comparação aqui, ó, se a data atual for menor do que essa data aqui, que seria 19/11 de 2020, então significa que ele ainda não completou a idade desse ano aqui. Ele ainda não fez aniversário nesse ano. Então, o resultado aqui vai ser 1, certo? Se não, significa que ele já fez aniversário. Então, o resultado aqui vai ser 0. Agora, olha só. Vou dar um F9. Ó, ficou errado, ó. Eu coloquei IFF, é IIF, beleza? Aí, vou dar um F9, agora sim. Aí, ele vai me trazer o seguinte, olha só. Esse ano, ele completa 20 anos. Daí, aqui, se ele retornar 1, é porque ele ainda não completou 20 anos. Portanto, eu preciso subtrair esse 1 daqui. Se essa data aqui, ó, de nascimento tivesse sido, na verdade, 18/11 de 2000, daí é outra situação. Olha só, vou rodar de novo esse mesmo select, e aí, olha só, aqui, como 18/11 de 2020 não é menor do que 18/11 de 2020, então ele retorna a 0, significa que ele está fazendo aniversário exatamente nessa data, beleza? Se pegar qualquer data menor do que essa aqui na data de nascimento, significa também que ele já fez aniversário. Portanto, eu subtraio isso com 0, ou seja, não subtrai, beleza? Então aqui, ó, o que falta para poder achar a data de nascimento? Vou colocar aqui, ó, um menos na frente, certo? E aí ele vai subtrair essa diferença de anos com o que ele encontrar aqui, que isso daqui vai identificar se ele fez aniversário ou não, beleza? F9. E aí agora sim, ó, tá trazendo 20 anos de idade. Se eu colocar aqui, ó, que a data de nascimento dele foi dia 19/11 de 2000, então significa o quê? Que amanhã ele faz aniversário, então ele ainda tem 19. Então vou comentar aqui a transição, F9, e aí a gente já tem a idade calculada. Beleza. Agora, como que a gente faz para poder facilitar? Porque eu não quero colocar tudo isso daqui no meu where, beleza? Então, a ideia aqui é o seguinte, é transformar isso daqui em um campo calculado. E a ideia de campo calculado é muito legal porque você pode selecionar somente o campo. Olha só, vou vir aqui na minha tabela cliente, vou dar um F2 e vou adicionar aqui o campo idade, beleza? Campo idade, eu não vou definir o tipo de dados dele porque o tipo de dados dele vai ser definido pelo resultado do que for calculado aqui, ó, no Computed Source, beleza? Então, aqui no Computed Source, eu vou vir fazer o quê? Vou abrir e fechar parênteses, vou colar ele aqui dentro, toda aquela expressão, porém eu preciso fazer algumas alterações. Deixa eu fazer o seguinte, ó, eu vou fazer a correção aqui já para poder caber na tela de gravação, beleza? Na área de gravação. Então aqui, quais são as correções que eu preciso fazer? Tirar apelido daqui, tira o apelido daqui, tira o apelido daqui, beleza? E vou fazer um cast nisso daqui, ó, cast, e aqui no final vou colocar assim, ó, as small int, beleza? Porque a idade pode ser um campo small int. Então, esse cast aqui é o que vai definir qual vai ser o tipo de campo que vai ser retornado. Tranquilo? Então, aqui de volta na tabela cliente, aqui no campo idade, vou vir aqui em Computed Source, beleza? Deixa eu arrastar um pouquinho para cá, Computed Source, e aí vou colocar aqui, ó, abre e fecha parênteses, e dentro desse parênteses eu colo isso daqui. É muito importante que você abra e feche parênteses, senão ele não vai reconhecer esse cálculo aqui, beleza? Vou dar um OK. E aí, vou aplicar o raio, beleza? Então, já deu certo aqui a minha criação e vou vir aqui em data. Perceba que agora eu tenho o campo idade aqui totalmente calculado já, beleza? Então, olha só, ao invés de fazer toda essa conta aqui, ó, eu posso simplesmente fazer c.idade, certo? Vou dar um F9 e aí eu já consigo selecionar a idade dos meus clientes calculada baseado na data de hoje, beleza? Porque a gente colocou current date. Tirei o filtro aqui, F9, e a gente já tem tudo aqui certinho, beleza? Então tá, uma vez que a gente já tem a idade do cliente, fica fácil da gente poder encaixar em faixas etárias. E aí, a ideia de fazer esse segundo passo aqui é o seguinte, ó, criar forma de armazenar as faixas etárias. Por que armazenar? Porque fica muito mais fácil a gente armazenar isso, já que a gente não vai ter que montar um script SQL em runtime. Perceba o seguinte, se eu tiver essas faixas etárias alimentadas dentro de uma tabela, fica muito fácil de eu fazer uma junção depois para poder trazer o resultado. Então você já está vendo onde eu quero chegar, beleza? Então eu vou dar um F11 aqui, ó. E ao invés de criar uma tabela persistente, eu vou aproveitar e vou entrar num conceito de tabela temporária. Olha só, botão direito aqui, nova tabela.
E aqui é que está a chave do negócio. Para eu poder usar uma tabela temporária, eu preciso escolher isso daqui entre duas opções, delete rows ou preserve rows. Qual que é a diferença entre esses dois caras aqui, delete rows e preserve rows? A diferença é o seguinte, olha só, ambas são tabela temporária, que quer dizer o seguinte, que a estrutura é persistente, certo? A estrutura da tabela sempre vai existir, porém os dados eles vão ser ou mantidos ou deletados até determinado ponto. E até que ponto é esse? Olha só, se você usar delete rows, ele vai deletar os dados assim que você der um commit na transação ou dar um rollback na transação. Então, se você encerrar a transação de qualquer forma, esses dados vão ser eliminados e esses dados são sempre observados apenas pelo usuário que está criando, certo? Afinal, se ele cria uma transação, essa transação é dele e de mais ninguém. Então, outro usuário que fizer um select nessa tabela não vai encontrar essa mesma faixa etária. E assim a gente evita que quando eu inserir uma faixa etária aqui dentro dessa tabela, ela seja visível por outro usuário e bagunce o relatório de outro usuário, beleza? Então, a ideia aqui é o seguinte, se você vai manter a sua transação em aberto até rodar o select do relatório, então você pode usar aqui o delete rows, só que se você cancelar a transação, acabaram os dados. Isso é muito útil para que se o usuário fala assim, eu quero rodar agora com essas faixas etárias aqui, daí ele seleciona lá, eu quero dessa até essa, dessa até aquela e assim por diante. Daí ele vai lá, cria uma transação, né? No caso você via sistema, cria uma transação, ele vai inserir essas informações dentro dessa tabela, ele não vai comitar a transação, e aí o seu relatório já vai fazer um select em seguida usando essa tabela aqui, beleza? Se ele falar assim, não, mas eu quero incluir uma outra faixa etária, ou eu quero fazer uma faixa etária diferente, o que eu preciso fazer? Precisaria deletar esses registros, só que se você simplesmente cancelar a transação ou comitar, ele já deleta isso aqui para você, beleza? E a tabela fica limpinha para você inserir novos dados. Esse outro cara aqui, ele tem praticamente o mesmo comportamento, ele é visível somente para o usuário que criou esses dados nessa tabela, porém, a diferença é que quando ele encerrar a conexão dele, aí sim ele vai perder os dados. Então ele fica livre para dar commit, para dar rollback na transação, em qualquer transação, e esses dados vão ficar mantidos até que ele se desconecte da base. Se ele ficar conectado na base, daí esses dados vão ser preservados, beleza? Então, aqui para o nosso exemplo, eu vou usar aqui o delete rows, beleza? Porque assim, cada vez que ele for rodar o relatório, ele vai ter que inserir os dados de faixa etária sempre, beleza? Então aqui, em New Table, eu vou colocar o seguinte, TMP, para dizer que é uma tabela temporária, beleza? Não precisa seguir esse padrão, fica tranquilo. Faixa etária, beleza? Então, essa daqui é a minha tabela. Eu vou colocar aqui um campo ID, que ele vai ser uma PK, inclusive vai ser um auto-incremento, beleza? Vou deixar aqui como incremento do 3.0 mesmo, não tem problema. E aqui embaixo eu vou colocar o seguinte, idade ini, certo? E aqui, idade fim, beleza? Vou definir os dois aqui como small int e pronto. Small int também, beleza? Vou aplicar o raio aqui, vou comitar a transação e a minha tabela está pronta. Então eu tenho aqui ID, idade ini e idade fim, beleza? Então, olha só, quando o seu usuário for rodar o seu relatório, o que você vai ter que apresentar para ele? Uma tela onde ele possa incluir uma ou várias faixas etárias. Então aqui eu vou incluir o quê? De 0 a 17, de 18 a 24, vou colocar também de 25 a 34, de 35 a 44, de 45 a 54, e aqui eu vou colocar 55 ou mais. O que seria ou mais? 99, por exemplo, ou 100, 120, depende de qual idade que você acha que as pessoas estão entrando no estabelecimento, beleza? Então, isso daqui vai ficar livre para o usuário informar. Na hora que ele informar, você não comita a transação, você só dá o post, beleza? Que é esse cara aqui, Só dá o post e pronto, já está resolvido. Não comita essa transação, porque se você comitar, ele vai excluir os dados, beleza? Então, o que eu vou fazer aqui, Vou vir aqui no MySQL Editor e vamos para o terceiro passo aqui agora, que é fazer a geração do relatório. Então, o que a gente tem aqui, Select from atendimento A, certo? Vou pegar aqui a.valor, que é o que interessa para a gente. Vou juntar com a tabela cliente, porque a gente precisa saber qual é a idade dele, certo? Então, vou fazer aqui, join cliente C on C.id igual a.id cliente. E aí, vou juntar com essa tabela que a gente acabou de criar. Join tmp faixa etária, certo? Vou chamar de f on c.idade, certo? A idade do cliente seja entre, então a gente coloca between aqui, certo? f.idade ini e f.idade fim. Seleciono os dois aqui, dou um enter e troco essa vírgula aqui por end, beleza? Então, a idade do cliente precisa estar entre algum registro da faixa etária. Estando dentro desse registro, você pode listar. E olha só, a observação muito importante aqui é usar sempre join, porque o join vai obrigar que só vai listar esses registros aqui caso exista uma combinação válida nessas junções que eu fiz aqui embaixo, beleza? Então, olha só, se não encontrar uma faixa etária, ele simplesmente vai ignorar o registro da atendimento e da tabela cliente, beleza? Então, a gente precisa colocar essas informações. E aqui em cima eu vou colocar aqui
idade, INE e fim, seleciono os dois, dou um Enter e vou concatenar, para a gente poder ter uma faixinha assim, ó, dessa forma, beleza? E vou chamar isso daqui de faixa etária, vírgula, e tenho o valor. Faço uma soma do valor, certo? Chamo de valor também, ou então total, melhor, né? E aí vou colocar aqui, group by 1, que é o primeiro campo que eu coloquei aqui, que é da faixa etária. Agora, olha só, como eu ainda não comitei a transação, vou dar um F9 aqui, e a gente não obtém resultado nenhum. Agora, por que que isso aconteceu? E olha só, isso daqui é um detalhe do IBExpert. Foi muito importante ter acontecido isso, porque nem eu tinha me atentado ainda na hora de fazer o exemplo, beleza? Então, olha só, o que que acontece? Quando eu dei um F9 aqui, ele abriu uma nova transação. Esse cara aqui, ele tem uma transação que é a dele, beleza? Então, o que que eu vou fazer? Vou dar um botão direito aqui, ó. Vou mandar copiar esse registro aqui como insert, beleza? Esse primeiro registro. E aí eu vou cancelar essa transação. Percebe que quando eu cancelo essa transação aqui, ó, já sumiram os dados da tabela TMP. Porém, aqui, ó, a minha transação ainda está em aberto. Então, perceba, uma transação não se comunica com a outra. Se você inserir os dados da TMP dentro de uma transação, você precisa rodar o select na mesma transação. Isso é extremamente importante saber. Se você rodar em uma transação diferente, você não vai enxergar os dados, beleza? Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Como eu copiei como insert aquele cara ali, eu vou colar aqui em cima, ó, esse insert, vou remover o campo ID, porque o ID é auto-incremento, certo? Então não preciso me preocupar. E vou inserir as faixas etárias de forma que eu faça isso dentro da mesma transação. Então vou cancelar essa transação aqui e vou dar um Ctrl D, ó. 1, 2, 3, 4, 5, acho que 5 vezes é o suficiente. Vou colocar aqui 18 a 24, 25 a 34, 35 a 44, beleza? E vamos adiante aqui, ó, 45, 54. Fecho parênteses aqui que eu sobrescrevi. Então, 55 até 99. Tranquilo? Então, eu preciso inserir tudo dentro da mesma transação. Então, eu vou dar F9 aqui em cada um desses inserts, beleza? F9, F9, F9 e F9. Ele está usando a mesma transação para poder fazer essas inserções. E agora sim eu consigo rodar o meu select. Olha só, F9 aqui. E aí eu tenho o meu resultado pronto para poder ser exibido. Se eu cancelar a transação ou comitar a transação, acabou, já perco todos os dados. Olha só, cancelei, vou dar um F9. Então, eu já não tenho mais nenhum registro dentro da tabela faixa etária, porque eu cancelei a transação e a minha tabela temporária se encarregou de remover todos os registros. Beleza? Ah, mas então eu não quero aqui algumas faixas etárias. Então, eu quero remover essa daqui, porque eu não quero. Vou remover essa última aqui também. Beleza? Então, eu posso inserir somente essas, que no caso o seu usuário vai inserir. Beleza? Aí ele faz a inserção aqui. Depois que ele faz a inserção, roda o relatório. Agora, tem uma cereja do bolo, olha só. Se você tiver muita informação dentro das suas tabelas, é provável que você vai ter problema de performance. Por quê? Olha só, ele me trouxe 1, 2, 3, 4 linhas de registro, certo? Está agrupado isso daqui. Se eu olhar aqui na performance, ele olhou a tabela cliente de forma não indexada. Então, ele leu 408 vezes a tabela cliente. Por quê? Porque eu tenho 4 registros aqui na tabela faixa etária e para cada registro que eu tenho, ele vai e lê toda a tabela de cliente. A tabela cliente tem 102 registros no total. Olha só, vou dar um Ctrl End aqui, ó. Ele tem 102 registros. Então, a cereja do bolo é a seguinte, cara, tem como criar um índice em cima de um campo que é calculado? Tem, mas não do jeito que você imagina. Olha só, se eu pegar simplesmente esse campo idade aqui, vir na tabela cliente, aqui nos índices, vou vir aqui, vou colocar a seta para baixo e vou adicionar aqui, ó, idade. Isso daqui não funciona. Por quê? Porque campo indexado precisa ser campo persistente, precisa ser campo gravado no banco de dados. No caso do campo idade, ele não é um campo gravado, ele é um campo calculado. Então, eu vou aplicar o raio aqui e olha só, erro, tentando criar um índice em cima de um campo calculado, beleza? Então, o que a gente pode fazer? Olha só, ao invés de usar esse cara aqui, eu vou voltar aqui no meu Fields, deixa eu cancelar essa transação aqui, né, essa alteração. Vou vir aqui no meu campo idade, 2 cliques nele, vou pegar aqui, ó, computed by, e vou pegar todo esse cara aqui, ó, e copiar, beleza? Então, copiei ele, e aí o que eu vou fazer? Vou cancelar essa tela, vou vir aqui em índices, e ao invés de criar um índice por campo, eu vou abrir o editor. E daí no editor a gente consegue colar tudo, beleza? Por quê? Exatamente essa expressão é a que está sendo usada para poder calcular a idade. Então, na hora que você faz um where em cima daquele campo, na verdade, ele está traduzindo aquele campo para toda essa expressão aqui. E aí, vou mandar aplicar o raio. Beleza? Agora sim, agora deu certo. Daí, olha só, eu vou rodar aquele mesmo select, deixa eu cancelar a transação aqui, eu vou rodar aquele mesmo select, ó, que a gente tinha rodado. 2, 3, 4 faixas etárias. Não vou comentar a transação e vou dar um select agora no mesmo relatório que a gente tinha feito. F9 aqui, e aí vou vir aqui no Performance Analysis.
E aí observe que agora ele fez uma leitura na tabela cliente de forma indexada. Então ele só foi 203 vezes. Foi praticamente metade do que ele tinha ido antes. Então a gente consegue sim indexar um campo calculado, desde que o mesmo código usado para poder calcular esse campo seja adicionado em expressão. Beleza? Então, vídeo de hoje é isso. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Se você gostou, não esquece de deixar o like aí, porque o like é muito importante para eu saber que você está gostando do conteúdo e para dar mais relevância para o canal. E não se esqueça, as inscrições para o treinamento de PSQL estão abertas e vão até o dia 6 de dezembro. Dia 7 começa o intensivão, vai ser uma semana de aula de PSQL totalmente online e gratuita. É só se inscrever, link está aqui na descrição. Beleza? Então é isso, vou ficando por aqui. Valeu, falou, tchau, tchau.